Este é o tradicional Domingo do Bom Pastor. No qual Nosso Senhor, usando aí a figura, a metáfora do pastor, lança uma luz sobre suas disposições de alma, quanto ao sacrifício que o rebanho exigiu da parte dele. Então não se sacrificou obrigado, premido por qualquer tipo de obrigação ou de força, mas deu a vida por amor. Deu a vida por amor. E uma nota curiosa do ofício do pastor, que nós não conhecemos, nós que vivemos numa realidade urbana, não conhecemos esse tipo de relação, esse tipo de ofício e da relação que o pastor estabelece com as ovelhas. Mas há um detalhe que chama muito a atenção. Há várias coisas que se poderiam falar, mas um detalhe em especial: o pastor não pode abandonar as ovelhas, nem de dia e nem de noite. Por isso o Evangelho faz um contraponto entre o pastor, que por vocação dedica a vida e dá a vida pelas ovelhas, se for o caso, e aqui Nosso Senhor se refere aos ataques das matilhas de lobos, quando os lobos juntos atacavam os rebanhos e às vezes atacavam e matavam o pastor. As ovelhas, os lobos reunidos em matilha, em grupo, não visavam apenas as ovelhas do rebanho, mas o pastor também. Tirá-lo, matá-lo, seria deixar o rebanho livre para a rapina. Então Jesus se apresenta como aquele que, diferente do mercenário, que é pago para ajudar a cuidar das ovelhas, mas não tem nada com elas, não são suas. Diferentemente dos mercenários, o pastor sabe que as ovelhas são suas e que o bom pastor está equipado e treinado para lutar até a morte, se for necessário, em ordem à salvação do seu rebanho. O mercenário foge, o pastor luta e, se for preciso, morre pelo rebanho. O bom pastor faz isso. E Jesus se coloca na categoria do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Algumas características da ovelha nos ajudam, esclarecem também o ofício do pastor. Primeiro, porque a ovelha, ela não tem faro. Ela não sabe identificar os caminhos. Se ela se perde, perdida fica. Ela não enxerga bem. Ela precisa de alguém que enxergue longe e que enxergue além da paisagem aparentemente inofensiva e calma. Ela precisa de alguém que enxergue o pastor de longe, coisa que ela não pode fazer. A ovelha não tem presas e garras para lutar como outros animais.
Portanto, ela precisa de quem a defenda. A ovelha não distingue as ervas e o alimento que colhe, que consome dos campos. Ela precisa que o pastor se adiante e prepare o pasto, arrancando as ervas venenosas. Senão ela come e morre. A ovelha não bebe em águas correntes, não bebe em corredeiras. Por quê? Por causa de sua capa de lã. Se ela escorrega, cai na água, aquela lã toda funciona como uma esponja, fica saturada de água, ela afunda e se afoga. É o pastor que separa a água que a ovelha vai beber. Só bebe a água calma. Então, o pastor não pode ter outro ofício. Não pode tirar férias. Não pode morar numa casa. Ele tem que estar onde o rebanho está. Dia e noite. E ao dormir, dorme com elas, dorme no meio delas. Não é difícil os senhores e as senhoras, então, imaginando esta cena tão bonita, descrita por Davi no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, nada há de me faltar. Não é difícil concluir, portanto, que a ovelha que fica mais próxima do pastor, é aquela que está melhor atendida e nas melhores condições. Tirando alguma coisa para comer, o pastor divide o bocado com a ovelha. O lobo não vai preferir ou escolher a ovelha que está perto do pastor, mas a que está distante, a que foi para longe, a que está distraída. Por isso, simplificaríamos muito o trabalho de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Pastor, se pudéssemos manter a atenção do coração permanentemente voltada para Ele. Olhem bem, eu disse a atenção do coração, não a atenção da inteligência, porque é impossível pensar duas coisas ao mesmo tempo. E nós somos gente responsável e temos uma série de coisas para pensar no curso do dia. Não dá para pensar em Deus 24 horas, mas dá para amá-lo 24 horas. Dá. Dá para amá-lo 24 horas por dia. Porque, como diz São Tomás de Aquino, o coração pode tender sempre para Deus mediante o desejo da caridade, mediante o desejo de amar a Deus, de servir a Deus, de se unir a Ele em cada ação.
É isto que realiza para nós, meus caros, hoje, esta parábola. É isto que nos faz, a cada um de nós, por sua vez, uma ovelha do rebanho de Cristo, que é a igreja, e que faz de Cristo efetivamente pastor para cada um e para todos nós. Porque a oração, segundo Santo Agostinho, não é outra coisa senão um desejo do coração. Se o vosso desejo é contínuo, a vossa oração é contínua. Quereis então não cessar nunca de orar, não cesseis nunca de desejar. Portanto, a oração não é propriamente uma questão do que se pensa, mas do que se quer. E se fazendo qualquer coisa, se realizando qualquer ação, fazemos e realizamos por Deus e para Ele, inclusive no que tange, no que diz respeito aos sofrimentos, sem os quais não podemos passar esta vida, então estamos em permanente oração. Somos das ovelhas do rebanho de Cristo, as que estão ao lado dele, as que caminham encostadas nele, aquelas nas quais Satanás, o lobo, não se atreve a tocar, aquelas com as quais Jesus tem uma maior intimidade, comem do que vai na boca do pastor. Se for acariciar, é a estas, perto dele, que ele acaricia. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quanto mais disposto a dar a vida, tanto melhor pastor é. E a nossa tarefa aqui é não atrapalhar a obra dele, meu caro irmão, minha cara irmã. É não colocar empecilhos e obstáculos. E o primeiro que eu tentei esclarecer aqui, espero ter conseguido isso, é de não ficar distante demais. O problema é que depois, absorvidos pelos compromissos da vida, acabamos nos distanciando sem perceber, sem nos dar conta. E esse distanciamento se dá todas as vezes que, realizando qualquer coisa, ali Deus não conta. Vale o que me interessa, o que me agrada, o que se conforma comigo, não com Deus. Então, para tirar esta parábola do signo, dos sinais, da alegoria, da metáfora, precisamos mudar de atitude. Jesus como que está nos declarando assim, uma paráfrase: eu me disponho a fazer tudo por vós, contanto que permaneçais
perto de mim. E no nosso caso, esta aproximação do Senhor não é algo que se realiza a não ser pelo desejo. E que bom que fica claro para nós também que, portanto, o que vale da nossa oração não é propriamente a quantidade de palavras, a embalagem das palavras que cobre a oração, mas o quanto do desejo de Deus vai nela. Porque é possível falar muito e querer pouco. Orar muito, mas desejar pouco. E a tua oração é o teu desejo. Pensar em Deus não dá para fazer, não é possível pensar em Deus o tempo todo, mas é possível desejá-lo o tempo todo. Isso foi a oração de muitos santos, extremamente ocupados e apostólicos, como um Santo Afonso Maria de Ligório, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João Bosco, todos eles fundadores e reformadores, com 1000 ocupações, 1000 trabalhos, 1000 demandas. Mas não tiravam o coração de perto do Senhor. Não deslocavam o coração para nenhuma outra direção a não ser a do Senhor. E por isso, fazendo muito, amaram muito. Porque desejaram muito a Deus, fazendo tudo o que fizeram e sofrendo o que sofreram. Algumas pessoas imaginam que talvez o seu principal problema no trato com Deus, o seu principal problema religioso diz respeito a essas questões de natureza externa. Porque minha família não me ajuda. Se eu morasse em outra cidade, se eu frequentasse outra paróquia, se o Papa fosse outro, não esse. O culpado da tua tibieza, a culpa da tua tibieza, meu irmão, minha irmã, desta tua mornidão, dessa coisa de dar um passo adiante, 3, 4 para trás, você vai encontrar dentro de você, está na tua alma, não fora dela. Está na tua alma, não fica acusando os outros. Desejamos mal porque amamos mal. E por isso nossa oração não é boa. Não porque nos faltem palavras para rezar de modo material, bem. Temos palavras bonitas, boas. E quem não tiver é só comprar aí os devocionários, né? Tem um melhor que o outro, não é verdade? Mas isso não resolve o problema. O nosso problema não é semântico, não é do que se diz, não é de palavras, de frases, de orações. O nosso problema é do desejo, do que efetivamente queremos. Quando nossa vontade
se ativa. Peçamos a Deus uma graça tão sublime como esta, da verdadeira oração, feita toda ela do desejo de Deus. Porque hoje, nosso bom pastor, guia, mestre e Senhor, acaba de declarar que é capaz de dar a vida. Dá tudo, quando encontra o tudo de uma vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.